distraído, esquecido, desorganizado, impulsivo, agitado e inquieto. Estes são os rótulos mais utilizados para descrever o comportamento de algumas pessoas que possuem, sem saber, um funcionamento mental diferente chamado de distúrbio de déficit de atenção. A psicopedagoga Nádia Zimovas, que está aqui conosco, vai nos falar como estes distúrbios podem transformar em criatividade, energia e ousadia. Olá, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem, é um prazer. Nádia, em geral, as crianças são bem agitadas. Como separar o limite entre a desatenção e a inquietude próprias da idade com distúrbio? Olha, realmente, a criança saudável, ela é agitada por natureza, mas a criança, ela não é desatenta por natureza. Então, a família tem que observar a desatenção em excesso, deixar isso claro, né, observar isso. E a inquietude da criança, quando a criança tem uma hiperatividade, essa inquietude é exagerada, ela é demais. Aí a família, isso vai chamar atenção. É diferente da inquietude normal de uma criança saudável brincando. O hiperativo, ele chama mais atenção. E quem percebe primeiro, a escola ou a família? Normalmente, as crianças que chegam à clínica, a escola é que solicitou. Normalmente, é a idade escolar. Tá? Às vezes, em casa, a criança quando é menor, antes da fase escolar, a família fala, meu filho é agitado, meu filho é inquieto, mas na verdade, quando ele vai para a escola, é que essa inquietude, essa agitação se transforma numa nota ruim, num desempenho ruim. Então é nesse momento que a escola pede para a família procurar um profissional. Então normalmente vem por solicitação da escola, do professor. E devido a essas dificuldades, é comum as crianças sofrerem bullying. No que a terapia pode ajudar? Bom, a terapia ajuda para promover a autoestima da criança. A criança que apresenta qualquer dificuldade escolar, ela vai ter a sua autoestima baixa. Ela percebe que o desempenho dela não é o mesmo dos seus amiguinhos. Que ela demora um pouco mais numa atividade, que ela tem mais dificuldade nessas atividades. Então, a terapia psicopedagógica, ela vai ajudar a criança a se organizar, a se desenvolver tanto na parte pedagógica, como promover a autoestima dessa criança para que ela tenha se sustente numa situação de bullying. Agora, o psicopedagogo também trabalha na escola, com os professores, com os amiguinhos, né, para que exista um bem-estar nessa relação. E vocês falam de déficit de atenção e hiperatividade, eles estão sempre associados? Não. A criança ela pode ter déficit de atenção sem ser hiperativa, tá? É que normalmente está junto com o outro, mas eles não estão diretamente associados, tá? Pode existir separadamente. E como são diagnosticados problemas como esses? Tá, olha, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele é diagnosticado através de uma equipe multidisciplinar. A criança tem que passar por um psiquiatra ou um neurologista, passar por um psicopedagogo, por um fonoaudiólogo e por um psicólogo. Não é um profissional só que detecta, não, tá? São vários profissionais que chegam a esse diagnóstico. E existe alguma ação preventiva em relação ao DDA? Olha, preventiva com relação ao DDA, não. O que a gente pode fazer é ter uma ação preventiva para ajudar no que o DDA pode causar na criança. Ou seja, o que acontece? O déficit de atenção, quanto antes ele for descoberto, né, melhor vai ser para a criança. A criança vai conseguir ter um acompanhamento familiar, escolar e de um profissional, um acompanhamento adequado. Esse acompanhamento vai ajudar a criança no futuro, né, no seu desenvolvimento. Agora, existem alguns estudos relacionados ao DDA, que dizem que é o fumo na gravidez, é o consumo de algumas drogas, até mesmo de alguns alimentos, né? Como então, quais, por exemplo? Aspartame, corante amarelo. Então, assim, existem vários estudos que o consumo de aspartame durante a gravidez em excesso pode, né, a criança pode desenvolver o DDA. O cigarro, drogas, algum medicamento. Existem complicações no nascimento da criança. Então, assim, são vários os motivos que podem levar a criança a ter o déficit de atenção com hiperatividade. Então, o profissional, ele deve investigar essas causas, né? Isso deve ser levantado. Então,
Qual seria a ação preventiva? Claro, né, que a grávida tem que tomar todos os cuidados na sua alimentação, no cigarro, no álcool, isso todos já sabemos, né? E quanto antes isso for descoberto, melhor. E o déficit de atenção começa sempre na infância, quando nasce, ou pode surgir na fase adulta? Não, ele pode ser descoberto na fase adulta, tá? Mas assim, hoje é comum as crianças chegarem ao consultório, à clínica, e aí você está trabalhando com a criança e essa criança é diagnosticado TDAH, né? Transtorno, déficit de atenção com hiperatividade. E aí o pai fala, aí o pai vai acompanhando esse diagnóstico, ele fala, nossa, eu também sou, né? Eu também sou, né? E é verdade, isso ocorre, né? Hoje, é claro que hoje isso é muito mais conhecido, os profissionais, existem, né, formas de se detectar e de se diagnosticar. No passado, uns 20, 30 anos atrás, isso não ocorria, não era tão divulgado. Então, muitos pais descobrem que têm déficit de atenção através de seus filhos. Porque o déficit de atenção, ele tem um rastrozinho ali hereditário, né? Existe uma questão hereditária. Então é muito mais propenso um pai ou algum familiar que tenha, que o filho nasça também? Se você investigar hoje uma criança com déficit de atenção, se você começar a investigar a família, você percebe que tem mais algum integrante. Os pais mesmo falam, nossa, olha, meu filho mais velho, ou eu era desse jeito, ou a mãe, a avó no caso. Então, assim, sempre tem ali na família, de uma forma geral, né, sempre tem um outro familiar com um problema também. Isso acontece com a hiperatividade também? Também. Tá? O que acontece com a hiperatividade, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade? Os meninos, eles têm uma tendência a desenvolver a hiperatividade, mais do que as meninas, tá? A menina, ela tem uma tendência a ser mais desatenta e o menino tem uma tendência a ser mais hiperativo. É sempre importante, Luana, salientar que o ser humano não é exato, né? Então, assim, as pessoas, as crianças, os adolescentes, cada um é um ser único. Então, não dá para a gente falar, todo hiperativo tem essa característica, né? A gente tem da maioria deles. Então, de uma forma geral, os meninos tendem a ser mais hiperativos e as meninas mais desatentas, tá? Mas são características que, se a gente buscar, a gente encontra um traço familiar, aí um traço de hereditariedade. E qual que é a diferença entre a hiperatividade propriamente dita e a impulsividade? Então, a gente tem que pensar um pouquinho na questão familiar hoje, né? Na questão de limites, o que a família consegue impor de limites. As nossas crianças hoje são muito espertas, elas têm um acesso à internet, a computador, à informação, e tem uma ausência, às vezes, dos pais. E o pai, nessa ausência, o pai, a mãe, nessa ausência, às vezes eles têm uma tendência a permitir um pouco mais do que talvez devesse. Então, às vezes, a criança não tem limite. Hoje é comum também a criança na escola ser agitada e, às vezes, até ter um comportamento inadequado e outro falar, hiperativo. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? A hiperatividade é uma coisa e, às vezes, a falta de limite, a desobediência é outra. Então, daí um profissional realmente analisar, verificar o que acontece aí nesse caso. Vários profissionais para verificar, tá? E por que essas pessoas podem ser chamadas de preguiçosas? Então, aí acontece bastante, né, uma incidência maior com os DDAs, que são os déficits de atenção. A criança que tem déficit de atenção é aquela criança conhecida como a criança do mundo da lua, né? Você fala com ela, ela está parada, ela está pensando, ela nunca está com foco naquilo que você está falando, né? Ou ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo lá de dentro dela, ou ela está prestando atenção em outras coisas. Então, na verdade, ela não acompanha o que está acontecendo, por exemplo, numa sala de aula, né? Se você não chama atenção, se ela não sentar na frente do professor, se o professor não olhar para ela e não se dirigir, ela não vai prestar atenção no que o professor está falando. E daí que não vai fazer atividade, ou não ouviu a explicação, ou não está acompanhando, e aí ela virou preguiçosa. Agora vamos a um rápido intervalo, não saia daí porque no próximo bloco vamos continuar nossa entrevista sobre os distúrbios de atenção.